Bom, gente, bom dia. Mais uma sessão online aqui do cálculo integral, tá? Hoje a gente vai tentar falar de mudanças de variáveis, tentar passar pela ideia da demonstração mais ou menos rapidamente, tirando as dúvidas de vocês. E em seguida vou tentar fazer alguns exemplos, tá? Exercícios da lista e coisas assim. Tá? Então, para a gente começar, vamos basicamente passando aqui o material que eu deixei com vocês, tá? Então, o teorema de mudança de variáveis, o que ele faz, né? A ideia é você tentar modificar um pouco o domínio através de um diffeomorfismo, de modo que alguma coisa para o cálculo da integral fique mais simples, né? Ou a função que você está integrando adquire uma expressão mais simples, ou você deixa um domínio de integração mais razoável, né? Com sorte, você consegue as duas coisas ao mesmo tempo. E, bom, isso é transformar numa integral mais fácil. A ferramenta que a gente tem para calcular integrais é o de sempre, o bom e velho teorema de Fubini, quando for possível aplicar, né? Basicamente, em todos os casos que a gente vai lidar aqui, as funções vão ser integráveis e o Fubini vai valer para a gente, tá? Então, a título de recordação, e na verdade a gente usa isso em algum momento, a ideia é lembrar como é que era o teorema de mudança de variáveis do cálculo 1, e é esse que vocês estão vendo aí, né? Quer dizer, se você vai integrar uma função contínua num intervalo, vamos dizer, CD, tá? Que é a imagem dessa função g definida de AB em R, uma função de classe C1, tá? Então, o que a gente tem é esse teorema, quer dizer, você deforma o intervalo CD no intervalo AB, que era o domínio da função g, e a integral fica a mesma se o integrando se transforma dessa maneira. Quer dizer, o pedágio que a gente paga para calcular a integral é a derivada da g. Ou seja, se você pensar intuitivamente no que é a integral de Riemann, faz muito sentido ser isso aqui, porque a g' mede exatamente entre aspas, a dilatação que acontece em cada subintervalo da partição para o cálculo da integral, né? A demonstração... Professor, Oi? me recorda uma coisa. Isso a gente precisa, a G ela precisa ser injetora, né? A gente tipicamente faz a mudança de variáveis, ela precisa ser injetora, tá? A g' Não pode ser zero. não pode ser zero em... Bom, ela pode ser zero num conjunto de pontos de medida nula, a gente já vai falar disso depois, mas o problema todo é... Quer dizer, se a g' for diferente de zero, você garante que ela é injetora, né? Mas ela pode ser injetora e a diferencial, a g' ser zero num conjunto de medida nula, né? Não, certo. É que eu estava pensando no caso em que o G de A é igual a G de B, integral a esquerda. Isso é um problema clássico, né? Quando você faz mudança de variáveis, tipo, dependendo do intervalo, você escolhe um cosseno e seno exatamente. Se você pega um intervalo que compreende o período da função, você mata tudo, né? E por que naquele caso, o que vai acontecer? Você vai ter g' positivos de um lado que vão contribuir e g' negativos do outro lado que vão estragar. Como é que a gente conserta isso? Você pode consertar colocando o módulo da g', tá? Aí isso resolve a coisa. Que é como aparece... Mas aí eu posso continuar aplicando nesse caso do período? Sim, porque aí você vai quebrar em dois intervalos, onde a g' é positiva e onde a g' é negativa. E aí, com o módulo, as duas vão ficar positivas, né? Você percebe? Mas a integral do lado esquerdo dá zero, possivelmente. Porque você está integrando de C até C. Não. A G precisa ser injetora ainda. Você vai fazer em cada pedaço. Ah, tá. A G continua a G injetora. Tá. Isso.
vamos dizer, você quebra o teu domínio de integração em blocos onde a G é injetora. E se for de classe C1, a G' vai ser diferente de 0 num conjunto com área ali, né? Tá bom? Certo, Então, mas, por exemplo, fala que você quebra esses blocos, mas no final a integral que você está fazendo é de um C até o mesmo C, certo? Você quebra mas é que vai mudar o integrando, você tem que tomar cuidado, né? Porque nos trechos que o G' for negativo, quando você for tirar o módulo, vai ter um sinal de menos. Certo, mas tá bom. Acho que eu vou pensar um pouco Quer sobre a ver? dúvida e qualquer coisa eu mando. Pensa no caso, nesse mesmo, faz uma mudança do tipo seno ou cosseno de 0, seno de 0 a π, vai? Tá. Aí o que vai acontecer é que a derivada ela vai ser cosseno, mas quando você aplicar o módulo, de 0 a π sobre 2 vai ser cosseno e de π sobre 2 a π vai ser menos cosseno. Então esse menos vai matar com o que estaria cancelando a integral do outro lado. Aí dá certo. Okay. Se integra em subbloquinhos. E aí o que vai acontecer é o seguinte, né? Por exemplo, você não vai mais olhar a tua G indo de A até B. Você vai fazer integral de 0 até π sobre 2, vai ser uma coisa, mais a integral de π sobre 2 até π, que vai ser outra. E essas duas não vão se cancelar por causa do módulo do G'. Pega um exemplo depois, faz a conta e a gente vê, tá bom? Tá bom. Tá? Bom, a prova disso é uma coisa clássica lá do cálculo 1, né? Você pega, essencialmente, desfazer a regra da cadeia, né? Você tem que f bola g' é f bola g... Aqui faltou uma linha, tá? F bola g' vezes g', e aí faz essa integral usando o termo fundamental do cálculo com as duas, né? A integral da f é a f1 calculada nos extremos, e do outro lado você tem que f1 bola g é uma primitiva de f bola g vezes g', e aí tudo bem. Ah, desculpa, aqui não tem linha não, eu troquei de f1 para f, tá certo. Tá? Então, essa é a demonstração no cálculo 1. Como é que você generaliza isso para várias variáveis, né? O que a gente quer é que a G seja injetora de classe C1 e a gente vai pedir que o det da G' seja diferente de zero. Essa hipótese a gente precisa agora e mais tarde a gente vê que ela é descartável se você saca um teorema bem forte, tá? Que é o teorema de Sarge. Então, a fórmula é essencialmente a mesma, né? Quer dizer, a integral da f sobre a imagem da função g é a integral de f bola g vezes o módulo do det do g' no domínio da g. Que, bom, no caso de uma variável, o módulo, o det do g' é o próprio g', né? A diferencial da g de R em R é uma matriz 1 por 1, que é um número. Tá, então, os passos são basicamente 5, tá? A ordem que está aqui não é a mais clara, mas a ideia é basicamente a seguinte: a gente tentar mostrar que se ele valer para um aberto, quer dizer, você tem um aberto qualquer, tá? E você pega uma cobertura por abertos de A. Então, se ele valer para cada abertinho, ele vai valer para o A inteiro. Isso a gente faz usando partições da unidade, né? Então, quer dizer, de novo, é um jeito de passar, supondo que a fórmula vale localmente, como é que eu passo para o global, né? Então, o que a gente primeiro precisa observar é que se você tem uma cobertura admissível do domínio da G, do aberto A, então quando você empurra pela função G cada um desses abertos, você vai obter uma cobertura também admissível do G de A. Isso por quê? Porque está supondo que o G' é injetora, né? A G é um dífio e, portanto, ela leva abertos em abertos. Então, o G de U vai cobrir, a reunião dos G de U's vai cobrir o A e vai acabar sendo uma cobertura admissível localmente finita, tudo certinho. Então, aí você pega uma partição da unidade dessa nova cobertura do G de A
E observe essa igualdade aqui, né? Vocês estão vendo exatamente onde eu estou passando, né? O meu cursor aparece, não? Para vocês? Aparece, sim. Tá? Então, bom, eu vou escrevendo, quer dizer, eu vou falando aqui, se alguém tiver alguma dúvida a gente olha, né? Quer dizer, a gente pega para você tem o suporte dessas FIIs da partição da unidade, cada um deles contido dentro do aberto U. Então, fora de U vai valer essa propriedade aqui. E aí, bom, é o argumento padrão de partição da unidade, né? Se vale em cada aberto, a gente olha a extensão, a fita definida em todo Rn, né? Então, fora de U, ela vale zero, portanto, essa integral aqui você pode passar para o aberto A inteiro, porque o φ vai valer zero fora de todo U, né? Então, isso aqui vale localmente, e aí você usa o argumentinho clássico de partição da unidade. Desse jeito, você quebra a F como partição da unidade, lembrando, com a partição fina, lembrando que essas somas agora são todas finitas, né? A cobertura admissível é localmente finita. Então, bom, tá aqui, né? Em cada aberto G de A vale a fórmula, portanto a soma é o que tem que ser. Então a integral, se valer em cada aberto de uma cobertura admissível de um conjunto A, então vai valer no A inteiro, tá bom? De maneira análoga, né? Quer dizer, se você troca G por G a menos 1, que também vai ser um difeomorfismo, você pode escrever a coisa dessa maneira aqui, né? Supõe que esse teu aberto U, você tem uma G de U em V bijetora, então você escreve a coisa desse jeito, né? O U é o G a menos 1 de V. Então dá para escrever isso e às vezes, na hora de fazer conta, isso fica um pouquinho mais fácil. O segundo passo, que é um pouco sofisticado, quer dizer, não é sofisticado, mas é o grande truque aí, né? É observar que basta provar o teorema para f igual a 1, tá? Então, primeiro de tudo, a gente pode supor que isso aqui, basta provar o teorema num aberto U, limitado, e depois a gente observa que basta provar o teorema para f constante igual a 1. E para isso é tranquilo, né? Porque se você, primeiro de tudo, você olha, bom, se valer para f constante igual a 1, vale para qualquer constante por propriedade básica da integral, né? Você puxa o valor da constante para fora e fica integral da função 1. Então, qual que é o truque para ver que ela vale para uma função constante qualquer, né? Ou para a função constante igual a 1? Você pega um retângulo em G de A, particiona ele e toma o ínfimo da f em todos esses retângulos, tá? Então aí a gente sabe que a soma inferior da f com relação a essa partição vai ser o ínfimo da f nesse retângulo vezes o volume do retângulo, tá? E aí isso a gente pode escrever o ínfimo da f vezes o volume é a integral do ínfimo da f, que é uma função constante, a fs, né? Essa integral aqui, você puxa o s para fora, dá exatamente a integral da função 1, que a gente definiu como volume de S. Então, se o teorema valer para essa função constante, eu posso aplicar ele aqui, né? Usando aquela notação anterior, essa aqui. Então, eu vou ter essa soma, apliquei o teorema para a função constante fs, virou isso aqui. E aí, por conta do fs ser o ínfimo nos retângulos, é claro que ele é menor ou igual do que a f bola g, e aí, portanto, você tem essa desigualdade com as somas em S. E a gente sabe que a soma inferior é menor ou igual que a integral. Tá? Então, com isso a gente prova que a soma inferior é menor ou igual que a integral. E você faz de maneira análoga para os subs. Tá? E aí você conclui que é maior ou igual. Então, o que a gente prova? Que a integral da f em v, que vai ser o sup desses caras, é menor ou igual que isso. E quando eu troco a fs pela fs, que é o sup,
eu vou ter que ela vai ser maior ou igual que o ínfimo das somas inferiores e, portanto, vai ser maior ou igual que esse mesmo integrando. Então ela tem que ser igual. Tá claro esse ponto? Alguma dúvida nessa passagem? De concluir que se o teorema vale para uma função constante num retângulo, ela vale sempre para qualquer f integrável, né? Claro. Sem manifestações. O terceiro passo também é tranquilo, né? Segue da regra da cadeia, é provar que se o teorema vale para G e vale também para H, ele vale para composta e aí é uma regra da cadeia direto, né? A gente escreve a integral da f sobre h bola G de A desse jeito, aplica o teorema para H, vale isso e depois aplica de novo para G. E aí você sabe que o det de H' vezes o det de G' é exatamente o det de H bola G, tudo linha, né? Então matou e a gente tem o resultado. O item 4 é observar que o teorema vale quando a G é linear e basta verificar isso para função constante igual a 1, por conta do item 2 acima, né? Isso aqui, como é que você faz? Se U for um retângulo, eu acho que é tranquilo, não? Porque a gente sabe que o volume, a integral da função 1 sobre o retângulo é o volume desse retângulo e a gente sabe exatamente que o determinante ele é o determinante de uma matriz, se você quiser pensar assim, é exatamente o volume da imagem daquela transformação linear que tem essa matriz como matriz na base canônica. Você calcula essa matriz nos vetores da base canônica, ele vai produzir um certo paralelepípedo lá com os lados tortos, né, ou inclinados. Então você produz o paralelepípedo gerado pelos A de EI. O volume desse paralelepípedo é o determinante de A vezes o volume do ZI, do paralelepípedo gerado pelo ZI. Então se for a base canônica, esse volume é 1. Então o que acontece é exatamente isso, né? O volume do cubo é o determinante da matriz. E se a G é linear, é claro que o G' é ela própria, então é tranquilo isso. A única coisa que você precisa é quando U não é um retângulo, aí você também faz usando a definição de integral, né? Você pode pensar que o volume de G de U ele é a integral da função constante igual a 1 e aí você toma isso como sendo o sup da soma dos volumes dos retângulos para retângulos para uma partição do aberto U, tá? Então você pega o aberto U, toma retângulos de uma partição no interior deles e toma o sup desses caras. Tá claro o que eu estou querendo dizer? Não sei se falando fica bom, mas a ideia é a seguinte: você cobre o U com retângulos, você pode tomar. O U é um aberto limitado, né? Então você pega retângulos que cubram seu interior e toma o sup das coberturas por retângulos no interior deles. E aí o volume vai ser o sup da soma desses volumes, e aí em cada um dos volumes vai valer essa fórmula e dá tudo certo. Tá bem? E aí, por conta da observação 3, você consegue fazer a hipótese de que num certo ponto G' é igual a identidade, porque se não for, você compõe G com a inversa do G' no ponto, e aí, pela regra da cadeia, essa nova função vai ter diferencial igual a identidade no ponto A, tá bom? Bom, está escrito aqui embaixo, né? Tá, e aí a demonstração do teorema você faz por indução em N, e é fácil de observar que o caso N igual a 1 é o do cálculo 1 que a gente fez lá em cima,
E aí, supondo que o teorema vale para a dimensão n-1, a gente tem que fazer um truque que é essencialmente um resultado bem bacana, que é mostrar que todo diffeomorfismo de Rn em Rn é composição de diffeomorfismos que deixam fixa pelo menos uma coordenada, tá? Então você consegue escrever o cara como composição de K dífios, onde uma das coordenadas é fixa. Então, a gente vai tentar mostrar aqui uma vizinhança de cada ponto A, onde G' de A é a identidade, ou DG de A é a identidade. E se eu conseguir fazer isso para uma vizinhança de cada ponto de A, eu vou ter essas vizinhanças como uma cobertura admissível do A e pronto. E aí aplica lá a parte 1, né? Então o truque é esse, a gente pega, eu vou fazer com a última coordenada fixa aqui, né? Eu chamo de H a função que tem as n-1 primeiras coordenadas da G, e a última é fixa. Então, claramente, a diferencial da H é a identidade, porque a diferencial da G no ponto A é a identidade. Então, esse bloquinho n-1 por n-1 é a identidade, e esse aqui é 1, a derivada parcial. Então, acabou, né? Sendo isso, a gente tem que H é uma função injetora e a diferencial em cada ponto, o determinante da diferencial é diferente de zero, numa vizinhança, por conta da conservação do sinal, né? Nesse ponto aqui o determinante vale 1, então vai ter uma vizinhança onde ela tem o mesmo sinal que o 1. Tá? Então beleza. Sendo assim, a gente tem que H é um dífio e, portanto, tem a sua inversa que vai ter que ter essa cara aqui, né? Uma função de classe C1, de modo tal que G é a composta de K e H. Você consegue inverter cada uma das coordenadas. Então essa função aqui é tal que K bola H dá a própria função G original, né? Então G é composta de duas funções. Eu estou provando aquele fato que eu falei, né? O dífio G é a composição de duas funções que fixam pelo menos uma coordenada. K fixa as n-1 primeiras e H fixa a última. Tá? E aí, via regra da cadeia, a gente tem que a diferencial da K no ponto H de A é identidade, portanto, a gente conclui de novo que K é um dífio e usa o teorema da função inversa, quer dizer, eu puxo um abertinho U em torno do ponto A, de modo que eu escrevo a G desse jeito, e aí a gente vai então provar agora que o teorema é verdadeiro para as duas funções H e K, porque se for verdadeiro para H e K, pelo item 3, ele vai ser verdadeiro para a composta, que era o diffeomorfismo G original. Tá bom? Então isso aqui vai sair do teorema de Fubini, né? A gente tem como hipótese de indução que o teorema vale para a dimensão n-1. Então eu vou ter esses H de U em Rn e K de V em Rn, de modo que a composta delas é a função G. Então pega um retângulo dentro do aberto U, no domínio de H, da forma um retângulo de Rn-1, cartesiano NBN, por quê? Porque eu vou querer usar a hipótese de indução aqui, né? Então, a integral em H de W da função 1, o que é H de W? Vai ser... Lembra que H deixa a última coordenada fixa, né? Então eu vou deixar a coordenada xn vai continuar variando de AN até BN. E aqui H, faltou fechar um parênteses, né? A parte das n-1 primeiras coordenadas, eu olho a imagem da função H em cada fatia xn, onde xn é um número entre AN e BN. E aí eu olho para a função fatia, H de xn. Para cada xn fixo, ela é uma função que é a restrição desse cara aqui, né, ao D, ou seja, h xn
coincide com as n-1 primeiras coordenadas da função g. E aí, pela injetividade da g, que era um diff, as n-1 primeiras coordenadas também, e o determinante da diferencial do hxn é o determinante desses caras vezes 1, né? É o próprio determinante da h. Lembra que está assim, né? A diferencial da h tem o mesmo determinante que o diferencial da g por Laplace. Você vai ter uma coluna de zeros com 1 aqui, 1 vezes o det, que vai ter as entradas, as derivadas parciais das componentes da função g. Então isso aqui vale, e aí a gente aplica o teorema para essa integral que está dentro do parênteses aqui, né? Que é um caso de uma dimensão n-1, que é a minha hipótese de indução. Então, a integral que está aqui dentro do parênteses, eu escrevi depois, porque o papel tinha pulado essa conta, né? Nas notas originais. Então, a integral de 1 de Hn de xd, pelo teorema que vale para a dimensão n-1, vai ser a integral em d do determinante de h', hxn', né? E aí, esse cara, o determinante da hx' é o determinante da h', está faltando uma linha aqui, e aí, portanto, pelo teorema de Fubini, acabou, né? Porque a integral em d do dx1, dxn, integrando de an até bn, é a integral em w, porque o w era o produto cartesiano do d por nbn. Então, aqui eu usei o Fubini na primeira igualdade, na segunda igualdade eu usei a hipótese de indução, e aqui eu só troquei o hx' pelo h', e aqui eu usei o Fubini de novo, tá? Então, de fato, fizemos a prova por indução supondo válida para o n igual a 1, tá? Aqui, quando você olhar nas notas, é uma figura do que está acontecendo com as funções h e k. Então, pronto. Em 4 passos a gente tem ali válido o teorema, tá? E aqui eu faço essa observação. A hipótese pedia que a g' tivesse determinante não nulo, né? Aqui não é igual, é diferente. Isso a gente pode jogar fora por conta desse teorema de Sard, que é um teorema forte, né? Bem legal, que diz o seguinte, que a imagem do conjunto dos pontos singulares da G sempre tem medida nula, se G for uma função de classe C1, tá? Então, o conjunto dos pontos onde o det é zero, tendo medida nula, a gente sabe que ele não altera o valor da integral, e portanto eu posso descartar isso. Que é o que vira e mexe acontece quando você estava lá no cálculo 3, ia fazer uma mudança de coordenadas tipo coordenadas polares. O determinante jacobiano das coordenadas polares é exatamente r, né? Pensando em coordenadas r e θ. E aí o que acontece? Isso aí dá zero quando r é igual a zero, tá? E se você olhar no plano, r igual a zero, você vai ter o quê? Todo o intervalo de variação, uma fatia inteira, né? Θ indo de 0 a 2π, por exemplo. Então, o eixo 0, θ com θ de 0 a 2π é um conjunto de singularidades, tá? Que seria esse B aqui, né? É o conjunto dos pontos onde o determinante da jacobiano de coordenadas polares é zero. Só que o que acontece? Esse conjunto, o G de B, é exatamente os pontos onde o R é igual a zero, né? Isso é um ponto só no R2. Tem medida nula. Então você pode calcular, aplicar o teorema de mudança de variáveis para coordenadas polares, porque dá certo sempre. Isso por conta desse teorema de Sard, que a gente não vai mostrar, tá? Eu posso dar a referência para vocês do caso mais geral, que é o que está aqui embaixo, que diz o seguinte: se você tem uma função entre domínios não necessariamente de mesma dimensão, tá? E uma função de classe CK, então
se o K for maior, quer dizer, o grau de diferenciabilidade for maior do que 1 mais a diferença entre as dimensões de domínio e imagem, né? Ou 0 se isso aí for negativo, isso vai garantir que o G de B tem medida nula também, né? Então, no nosso caso, N e M são iguais, então basta que o K seja maior ou igual que 1 para garantir que o G de B tem medida nula, tá? Mas se você tem domínios, por exemplo, uma função de R4 em R2, para garantir que o conjunto de pontos singulares na imagem tenha medida nula, você vai precisar que o K seja maior ou igual que 3, por exemplo. Tá bom? Isso vai garantir. Professor, o B em si ele não precisa ter medida nula. O B não precisa ter medida nula, mas a imagem dele sempre vai ter. Ok. O B está no domínio, o G de B está na imagem. O que eu estou dizendo é que a imagem do conjunto dos pontos singulares sempre tem medida nula. Tá? Pensa no caso mais bobo possível. Pensa numa função G constante. Tá? A função G constante, todos os pontos do domínio são singulares. Então, o domínio não vai ter medida nula, né? Mas a imagem é um ponto só no contradomínio que vai ter medida nula sempre. E como a gente está integrando na imagem da G, você não tem problema. A integral é em G de B, sempre. A integral original, né? Tá claro? E aí esse teorema aqui, se mais geralmente, o Rn e o Rm você pode trocar por variedades diferenciáveis quaisquer, se te interessar. Tá? Na verdade, para mostrar para variedades, basta se mostrar esse, que é o caso difícil, porque uma variedade você vai pegar uma vizinhança e vai compor com uma carta que essa composta vai ser um dífio. Né? Tá bom? Então, com isso, a gente tem mais ou menos estabelecido aí o teorema de mudança de variáveis, e aí eu separei uns exemplos para a gente brincar um pouco, porque é bom ter a mão quente para essas coisas, né? São 10h44, a gente não vai até as 11, né? Ufa, acabei de dar aula para Poli, o horário deles é até as 11, a gente vai um pouquinho mais, né? Temos 1 hora ainda, acho que dá para eu fazer bastante coisa. Então vamos tentar fazer uns exemplos. Eu vou passar ali para a lousinha para escrever. E isso demora um pouquinho aqui, tá? Deixa eu tentar trocar para o pessoal do vídeo, que vai ter a lousa já, e para vocês em seguida. Acho que todos têm a lousa. Tem alguma observação no chat? Ô, Henrique, isso, a partir da próxima semana vai ser na terça às 8 da manhã. Isso vai me ajudar muito com a maluquice que tá isso aqui em casa de 4 lives rodando ao mesmo tempo. Assim, é insano, né? A gente tinha um computador em casa, arrumei um notebook emprestado, minha esposa está com o dela do trabalho, então e ainda tem um que a gente está meio fazendo no celular. Assim. Mas a internet está dando conta, tá? Então, isso terça às 8 vai aliviar, porque as crianças têm as aulas online delas a partir das 10h30. Então, dá para dar uma diluída, tá? Então fica assim, já na próxima terça a gente começa a estudar tensores alternados, que é a versão estática das formas diferenciais, que é o que vai interessar pra gente mais pra frente, tá bom? Tá, então vamos lá, vamos tentar fazer alguns exercícios, alguns exemplos. E o primeiro é o seguinte: vamos olhar para o conjunto B, tá? Que é o conjunto dos pontos x e y no plano. Ixi, começou a ficar lento aqui, ó. Não tá lento assim que vai dar problema já já. X e y maior que 0.
Tá, se der algum problema, eu vou precisar eventualmente dar um boot e a gente recomeça. E x2 mais y2 menor do que a. Tá? Então, esse é meu conjunto B. Eu quero calcular a integral sobre o conjunto B da função x² y ao cubo. dx dy ou dy dx aqui tanto faz por conta do Fubini. Tá? Bom, o que a gente faz? Vamos estudar o que é o conjunto B para começar. O conjunto B é um quarto de circunferência de raio A no primeiro quadrante. Tá bom? Esse aqui é meu conjunto B, no plano de coordenadas x e y. E o que eu preciso fazer é achar uma função g, um dífio, né? Que não precisa ser exatamente um dífio por causa do teorema de Sartre, que me permita transformar isso numa coisa mais legal, né? Um domínio mais amiguinho para poder aplicar o Fubini de maneira mais fácil. A G que a gente vai usar aqui é a classe. Oi. Seu áudio está cortando bastante. Tá. Eu achei que era uma coisa que estava só para mim, mas o outro aluno também comentou. Não sei o que fazer. Tá, quando o áudio está cortando bastante é porque vai travar. Eu vou dar uma pausa aqui e já volto, tá bom? Ok. Superaquecimento da CPU. Só um minuto. Bom, voltamos com a nossa gravação. Deixa eu colocar para o pessoal a lousa, de modo que todos possam ver no vídeo também. Perfeito. Tem 7 mensagens aqui no chat, deixa eu ver. Tá. Nada novo, era conversa antiga. Então, voltando, retomando, a gente estava nesse contexto, né? Eu tinha esse... Professor, Oi. perguntaram se esse enunciado está em alguma lista ou em algum... Não, esse não está na lista, Bruno. Eu peguei para fazer a conta aqui, tá? Então você tem essa coisa. Depois, os que forem da lista, eu aviso quais são, tá? Beleza. É lá o finzinho. A gente vai fazer os 2, 3 últimos da lista hoje. Tá bom? Então, retomando, a gente tinha esse 1/4 de círculo de raio A centrado na origem. E eu queria calcular a integral da função x2y3 nessa região. E aí, a ideia que a gente teve, por conta do domínio ser um círculo, né? A gente decidiu pegar o dífio clássico de coordenadas polares, né? G de rθ, então o meu domínio aqui tem coordenadas rθ, onde você vai ter r cosseno θ, r seno θ, né? O que isso faz? Esse mapa, essa função, ela transforma retângulos com um dos vértices na origem e lados paralelos aos eixos, né, em regiões circulares aqui. Então, por exemplo, se eu quiser esse 1/4 de círculo, o meu raio vai ter que ir de 0 até A, e meu ângulo θ, né, cada ponto aqui, ele vai ter coordenadas r cosseno θ, r seno θ, e para eu cobrir toda essa região, o r tem que variar de 0 até A e o θ de 0 até π/2. Tá bom? Então, o que o teorema de mudança de variáveis me diz, se eu puder aplicar ele, né, vamos ver. Quem que é G' aqui, ou DG, tá? G' é a matriz 2×2, é um mapa de R2 em R2, então vai ser, deriva em R na primeira coluna, né? Cosseno, seno, e aqui você vai ter menos R seno, R cosseno, tá bom? E, portanto, o det da G' é exatamente R, que vai ser zero, então esse det, se só ser R igual a zero, né?
e r igual a zero é esta reta. E qual é a imagem dessa reta? Exatamente esse ponto aqui, tá bom? Então, de fato, a imagem dos pontos onde o det de g' é zero é um ponto aqui no R2 tem medida nula. Então, pelo teorema de mudança de variáveis, o que isso aqui vai ficar? Né? O B ele é o g de A. Tá claro? Então, vou escrever isso direitinho. Né? Vai ser g de A, x² y3 dx dy. E isso aqui vai ser o quê? Vai ser integral. Pelo teorema de mudança de variáveis, vai ser A. A minha f aqui, tá? F de xy é x2, y3, tá bom? Então vai ficar f de g, então vai ser R2 cosseno ao quadrado de θ vezes R3 seno ao cubo de θ. Tá? Isso é o f de g de rθ vezes o módulo do determinante jacobiano, né? Que nesse caso aqui é R mesmo, tá bom? Por que é R? Porque R é positivo, tá? Tá indo de 0 até A. Então dr dθ, se você quiser. E aí, portanto, esse cara eu consigo escrever como uma integral dupla iterada. Obrigado. Integral dupla iterada, seguinte jeito, né? O θ varia de 0 até π sobre 2. O R varia de 0 até A. Escrevo esse cara como quanto? R a sexta, cosseno ao quadrado, seno. Aqui você pode ser espertinho, né? Seno ao quadrado vezes seno. Ops, faltou θ. Cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, seno de θ, dr dθ. Tá bom? Aí tem que fazer a conta aqui, né? Alguém não sabe continuar a conta daqui para frente? Posso pôr reticências aqui ou precisamos fazer? Pode ser, professor, faz que eu não sei, ou todo mundo sabe, eu preciso de algum feedback. É bom fazer. Então vamos fazer, Henrique, vamos lá. Veja, aqui eu vou escrever isso como uma integral iterada, então, por Fubini, né? Isso aqui vai ser integral de 0 até π sobre 2. E aí eu vou calcular essa integral. Note que eu primeiro preciso integrar em R. Então, toda essa coisa com cossenos e senos é uma constante, né? Então vai ficar cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, seno de θ, vezes, tá? Eu posso botar o parênteses aqui, né? Integral de R a sexta de 0 até A. dr dθ. Tá? Então, usei Fubini e observei que todo esse termo aqui é constante nessa variável de integração. E aí, tranquilo, né? Essa integral aqui vai dar quanto? A sétima sobre 7, que vai ser uma constante em relação a θ, então já vou pular fora da integral. Então, A sétima sobre 7, vezes a integral de 0 a π sobre 2 de cosseno quadrado seno quadrado. Por que eu fiz isso desse jeito? Pelo seguinte, aqui é bom você escrever as coisas assim. Você troca, aqui vamos deixar cosseno quadrado de θ. Aí esse seno θ ao quadrado eu vou trocar por 1 menos cosseno ao quadrado. Por que eu faço isso? De caso pensado, vendo uma mudança de variáveis do cálculo 1 aqui, né? Seno θ dθ. Tá bem? E aí qual que é a coisa boa agora? Então vai ter a sétima sobre 7. Aí aqui eu vou chamar u de cosseno θ, né? Essa é a minha função, tá bom? A g ou a g a menos 1 lá do teorema de mudança de variáveis. E aí eu vou ter que du vai ser menos seno θ dθ
e os extremos de integração vão ser alterados, né? Então, por exemplo, quando θ vale 0, U vale 1, e quando θ vale π sobre 2, U vale 0. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Aí aqui a gente vai ter U ao quadrado, 1 menos U ao quadrado, du. E um sinal de menos, tá? Então, trocando os extremos de integração e matando com esse sinal de menos, tá? Aqui do cálculo 1 mesmo. Isso aqui vai ser integral de 0 até 1 de U2 menos U4. E aí aqui é tranquilão, né? Você vai dar a sétima sobre 7, aqui vai ter 1/3 menos 1/5. Que é uma quantidade positiva e você espera que seja um valor positivo mesmo, porque nessa região o integrando é positivo. Tá bom? Dúvida? Certo. Oi. Tudo certo, né? Tudo certo. Beleza. Um outro exemplo que tem um pouco a ver com aquela questão do Bruno no começo, sobre derivada da GC0 e tudo mais, a gente esbarra no caso das integrais impróprias, que vocês devem ter visto em algum momento lá no cálculo 1, né? Por exemplo, se você tenta calcular a integral de menos 1 até 1, da função raiz quadrada de 1 menos y quadrado dy, tá? Essa função, esse integrando não é tranquilo, né? Porque nos extremos a função explode para o infinito, tudo bem? Então eu tenho a integral num intervalo limitado de uma função que não é limitada. Então, do ponto de vista de cálculo, o que você teria que fazer no cálculo 1? Troca aqui por menos a até a e toma o limite quando a tende para 1 dessa integral, tá bom? Mas, o que você poderia fazer? Então, essa aqui é uma integral imprópria. O que eu quero observar é que às vezes você aplica o teorema de mudança de variáveis e as coisas podem ficar esquisitas, né? Então, chama, por exemplo, g de y, ou g de x igual a menos cosseno de x, vai? Esse vai ser meu y, tá? Quem que é o g', né? Ou quem que é o g' de x? É seno de x? Só que aí você tem que tomar um cuidado, né? Essa função eu estou integrando de menos 1 até 1. Para obter esse x eu vou ter que ir de 0 a π, né? Certo? O dífio que eu estou aplicando, nesse caso aqui não é bem um dífio, né? Se você tomar um cuidado, o que a gente tem é que esse desenho fica pior de fazer quando é uma dimensão, né? Você tem o intervalo 0π, tem a função g, e aí esse cara vai do menos 1 até 1, e aí aqui eu tenho a minha f, que é a que eu quero integrar, né? Chegando em r, e aí ela não é limitada, né? Então essa aqui é minha f de y, tá bom? Então o que eu estou fazendo é o teorema de mudança de variáveis para integrar no domínio 0π. Eu vou tentar fazer isso da maneira mais ingênua possível e ver o que acontece. O que acontece? A seno de x nesse intervalo não é uma função injetora. Você tem que tomar todos os cuidados do universo, né? Mas vamos em frente e vamos tentar ver o que está acontecendo, tá? Essa integral, então eu ia tentar, vamos fazer a conta de modo ingênuo e ver o que está acontecendo. Então vai ser integral f de y dy, vai ser a integral de 0 até π de f bola g, né? Quem que é f bola g? Se eu troco esse y por menos cosseno de x, vai ter o quê? Fica 1 menos cosseno ao quadrado, que é seno ao quadrado, tá bom?
Então, raiz quadrada de seno ao quadrado, eu vou ter aqui embaixo 1 sobre módulo do seno de x, raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado é o módulo dela, vezes o módulo do jacobiano aqui, né? Derivada do menos cosseno vai ser seno. Tá? E aí, de fato, essas coisas se cancelam, isso aqui vai dar 1. Então, a integral de 1 de 0 até π é igual a π. Tá? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados aqui. Qual que é o cuidado principal? O fato dessa integral ser imprópria e essa aqui não ser. Então, eu precisaria primeiro mostrar que essa integral imprópria é uma integral imprópria convergente, para depois poder aplicar o teorema de mudança de variáveis. O que está por trás da coisa dar certo aqui é o seguinte, é que você consegue uma extensão contínua da G' e da G para o intervalo fechado. Tá? Então, se a integral imprópria converge e a tua G admite uma extensão contínua para o intervalo fechado na integral imprópria, aí dá tudo certo. Tá bom? Tudo bem? Calma, mas então nesse caso, primeiro a gente tem que saber se o limite existe. Se a integral... isso. E aí, para saber se esse limite existe, você ia calcular e ia chegar no π do mesmo jeito, né? Você tenta olhar para uma coisa do tipo limite quando a tende para 1, integral de menos a até a. Como é que você vai calcular isso aqui, né? Aí aqui você... Nesse intervalo, você pode fazer essa coisa aqui toda legítima, tá bom? Separa de menos, sei lá, de 0 até π sobre 2 e de π sobre 2 até π, para quebrar o módulo, garantir que injetora, tudo bonitinho. E aí você vai ter dois pedaços. Um vai ter um sinal de menos, que vai aparecer duas vezes, porque vai ficar a integral de menos a até 0. E você vai fazer uma mudança de variável para ela virar uma integral de 0 até a. Vai ter uns sinais de menos que vão se cancelar junto com o sinal de menos desse módulo quando na verdade, se bem que na verdade o seno é sempre positivo aqui, né? Esse intervalo G' é sempre... Deixa eu ver. Seno de x é maior que 0, né? Então, eu falei besteira aqui, né? Na verdade, menos cosseno de x nesse intervalo é uma função bijetora, né? Menos cosseno de x nesse intervalo, ela tem essa cara aqui, né? Aqui menos 1, tá bom? Uhum. Então essa aqui é minha g de x. Então ela é bijetora, não teria problema nenhum, tá? E nesse intervalo o seno é positivo, a função é estritamente crescente, é o desenho dela aqui. Tá? Então não tem problema. Mas o fato da integral ser imprópria, você tem que tomar um cuidado, né? Poderia ter alguma situação, por exemplo, onde essa integral imprópria é divergente, você faz essa conta, podia convergir. Tá? É preciso ter algum cuidado com isso. Acho que se você pegar a lista da Poli de cálculo 3, a lista 1 tem um exercício que está furado exatamente por causa disso. Acho que é o exercício número 4. Tá? O integrando não é limitado, ele não admite uma extensão contínua para o fecho do domínio. E aí você faz umas mudanças de variável, aplica Fubini, e você fala, bom, começa a dar tudo errado. E aí os alunos perguntam, você tem que falar, o enunciado não tá bom. Né? Mas ele não sai da lista, não sei porquê. Bom, isso não é problema nosso. Mas ficou claro como é que a gente usa. Com integral imprópria, você tem que antes garantir alguma convergência. E aqui, nessa situação, você pode pegar tendendo a 1 pela esquerda, né? Tá bom? Para garantir que você está com o intervalo por dentro e não tem problema no domínio. E aí é tranquilão. Aqui você faz a mudança de variável essa, você vai estar no intervalo aberto com extensão contínua para o fecho, vai tudo certinho. Tudo bem? Acho que tem alguma coisa no chat, deixa eu dar uma olhada. É possível descobrir se a integral existe antes de fazer as contas? Henrique, tem sim. Aí você tem que estudar os teoremas de convergência
da integral imprópria, né? Nesse caso, mas nos casos que a gente vai estudar, a gente tem o teorema que garante num domínio limitado quando que a integral existe. Qual que é? Se o conjunto de descontinuidades da função tiver medida nula, né? Então, num aberto limitado, essa é a condição para ser integrável, e num aberto ilimitado, a gente olha para a definição de integral nesse contexto que envolve partição da unidade. Então, se cada ponto tiver uma vizinhança onde a f é limitada e o conjunto de descontinuidades tem medida nula, então se aplica, ela vai ser integrável por conta de partições da unidade, tá? Aí você tem que tomar algum cuidado se eventualmente a função, você pode querer o valor estendido da integral, dizer que alguma integral é infinito, mas em princípio quando você tem problemas no domínio ou na imagem da função, você tem teoremas que garantem a existência da integral de diversas naturezas, né? Condições de integrabilidade de funções, tá bom? A gente estudou no caso de um aberto limitado, Jordan mensurável, que é o que vai bastar para a gente. Tá? No curso de medida e integração que vocês fazem no semestre que vem, vai chover teorema dizendo condições para a integrabilidade da f, vão estar relacionadas basicamente com continuidade e descontinuidade da f no ponto. Também. Tá bom? Vamos ver mais um. Consegui? Deu? Deixa eu deixar a tela grande para vocês de novo. Tá, eu acho que é aqui, ó. One page. Perfeito. Tá bom? Isto aqui me dá a página anterior. Essa. Tá? Esse aqui é o exercício, esse próximo é o 20 da lista. Tá? Da lista 2. Ele diz o seguinte, te dá um conjunto S, que é exatamente o conjunto dos pontos no plano preso entre duas retas e duas hipérboles, tá? Então, eu vou querer no primeiro quadrante, então, x vezes y está preso entre 1 e 2, e y está preso entre x e 4x. Tá, x maior que 0 também, vai. Então, vamos tentar desenhar quem é esse conjunto, né? Usado como eu consigo fazer reta retinha às vezes, né? Vamos lá. Então você tem, olha, x vezes y está entre 1 e 2. X vezes y igual a 1 é essa hipérbole aqui, né? Talvez. Alguma hipérbole. X vezes y igual a 2 é outra hipérbole, um pouco menos abaulada. Y igual a x é a bissetriz aqui. Y igual a 4x é uma reta um pouco mais inclinada. Então, quem que vai ser minha região S? É esse miolinho aqui, tá bom? E aí o que o exercício pede é para você calcular. De novo, vamos pegar a mesma função, tá? Eu acho que era x2, y3, né? Quanto que é a integral sobre S x2, y3 dx dy. Tá, o exercício te dá uma dica que é considerar, de novo, né? Aqui é importante a gente
não fazer confusão, as variáveis são x e y, tá? A dica do exercício, e é uma dica preciosíssima, é considerar coordenadas u e v de modo tal que x seja u sobre v e y seja u vezes v. Tá? E então, o que isso quer dizer? Quando tem essa dica, ele já me deu na cara quem é o diff que eu vou usar, né? G de uv é u sobre v a uv. Tudo bem? Então, isso aqui já mata a coisa se você se fica rapidamente animadinho, né? Mas a coisa não vai funcionar. Eu preciso o quê? Eu preciso descobrir que eu tenho a minha função g. A gente já vai ver que ela é um dífio, tá? Mas eu preciso descobrir quem é a pré-imagem do conjunto S, tá? Para poder delimitar direitinho o intervalo de variação de u e v e poder trocar isso aqui, né? Então vamos lá. Quem que é g', para começar? Vamos fazer essas contas. E depois a gente tenta entender como faz para achar a pré-imagem. G' vai ser 1 sobre v, aí aqui vai ficar menos u sobre v ao quadrado e u. Certo? E aí, portanto, o det da g' vai ser 2 u sobre v, se eu não errei conta. Isso. Tá? E isso aqui a gente precisa ver se é diferente de zero ou não, e para tanto eu vou precisar descobrir quem são os caras aqui, né? E um jeito de descobrir isso é tentar escrever a inversa, né? Então eu vou tentar tirar u e v em função de x e y. Se você fizer essas contas, por exemplo, você tem que o v é y sobre u. E aí você substitui aqui. Eu fiz essas continhas, a gente chegou que, por exemplo, x vezes v é igual a y sobre v, e assim vai, né? Então, com as contas que a gente tem, eu vou ter que v é igual a raiz de y sobre x, tá? E u é igual a raiz de x vezes y. Então isso me ajuda muito, 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 né? Por quê? Por exemplo, essa hipérbole, que é a xy igual a 2, né? Vamos dizer assim. Vou escrever aqui. Xy é igual a 2. Se o xy é igual a 2... quando eu fiz a conta aqui eu errei. Se o xy é igual a 2, o u vai ser igual ao quê? U vai ser igual a raiz de 2, tá bom? Então eu sei que esta reta vertical, por esse dífio g, vai ser levado naquela hipérbole. A outra é xy igual a 1, então eu vou pegar u igual a 1. Tá? Poderia pegar outra coisa, mas aqui vai ficar bom. O que a gente tem? Agora ali o v vai ajudar, né? A reta y igual a x, quando y igual a x, o que acontece com o v? Y igual a x, eu vou ter v igual a 1. Tá bom? E quando y for igual a 4x, eu vou ter que o v igual a 2. Então o que acontece? Eu vou tentar botar umas cores aqui, né? Esse cara aqui verde, que não está aparecendo, y igual a 4x, é esta linha verde aqui. Amarelo. Amarelo não vai aparecer. Laranja. Essa hipérbole laranja é esse cara, daquele trechinho, esse segmento de reta aqui, e assim vai, né? Este aqui vou pôr vermelho.
Esse cara vermelho é esse aqui. E essa outra hipérbole de baixo, que é a preta, é esse cara aqui. Tá bom? Então aqui eu vou ter um conjunto, vamos dizer, eu vou chamar ele de A. Tá bom? Esse miolinho aqui a gente tem que G de A é igual a S. Então, por conta do teorema de mudança de variáveis, eu consigo escrever esse cara como sendo o S é o G de A. Então vai ficar A. Aí aqui eu vou ter x quadrado. Quem que é x? U sobre V. Então vai ficar o 2 sobre V2. Y3 é aquele carinha ali. Então vai ficar o 3V3. Não pode esquecer do módulo do jacobiano, mas aqui você nota que o e V são todos positivos, né? Então, U e V sendo todos positivos é só isso aqui mesmo. 2U sobre V du dV. Agora, A é um retângulo, né? Então eu posso escrever isso aqui. E essa função é uma função sem infinito, não tem problema nenhum. Fubini você escreve na ordem que você quiser, né? Então eu vou colocar assim, integral de 1 até 2, que é o V, né? dV, da integral de 1 até raiz de 2 desse cara. O que que dá isso aqui? Vai dar U a quinta, U a sexta, só? Acho que é isso, né? Aqui o V ao cubo. O 2, obrigado. Tem um 2 aqui. Então tá bom, é isso, né? E aí é moleza, tá bom? Isso aqui vai ficar, a integral em dV é 1, né? E a outra vai ser U a sétima sobre 7. A primitiva, então, vai ficar 2 vezes raiz de 2 elevado a sétima sobre 7, menos esse cara no 1, né? Menos 2 sétimos. E aí esse cara é integrado em V de 1 até 2 é ele próprio, né? Porque a medida desse cara aqui é 1. Então é isso, dá esse número bonito aí. Tá bom? Alguma dúvida nessa conta? Quer dizer, o truque todo é achar qual é o dífio que ajeita as coisas, né? Então eu peguei um dífio que transformava levava retas verticais em hipérboles e retas horizontais em retas que passam pela origem. Uma vez que eu desenhei, vi como era a cara da imagem, eu procurei uma expressão dessa maneira. Um cara que leva retas horizontais em retas que passam pela origem e retas verticais em hipérboles do tipo xy igual a constante. Tá bom? É um sistema de coordenadas no plano, inclusive, né? Ele é parecido com coordenadas polares, se você quiser pensar, mas em vez de você usar como círculos, entre aspas, você está trocando os círculos por hipérboles, né? Que, para quem gosta de geometria lorentziana, percebe que uma hipérbole é o análogo do círculo, né? x2 menos y2 é igual a 1, x2 mais y2 é igual a 1. Um é o conjunto dos pontos que dista 1 da origem na métrica euclidiana e o outro que dista 1 da origem na métrica lorentziana. O que fica chato é que esse círculo, entre aspas, não é mais compacto, né? Mas a vida segue e dá para fazer bastante geometria desse jeito. Tá bom? Dúvidas? Vamos tentar fazer o 21 e o 23? Ver se eu consigo trabalhar eles com vocês agora. Vamos ver o 21. Tá. O 21, ele é fácil, mas alguém podia dizer que todos os da lista são fáceis, né? Você pega no R3, tá bom? Agora eu quero ver como é que eu vou fazer esse desenho. Você pega um R3, e aí você vai pegar o tetraedro, então deixa eu só marcar as coisas aqui. Aqui x, y, z. E você tem o tetraedro que tem como vértices a origem e 3 pontos dados, ó, ponto 1, 2, 3, o ponto lá atrás, que é
menos 1, 1, 1. E um terceiro que é o 0, 1, 2. Que está aqui no plano, né? Então, não está aquela maravilha, mas é um tetraedro que eu vou tentar desenhar aqui. Bom, tá com uma cara de um mais ou menos aí, vai? Tá, você consegue imaginar esse tetraedro? Deixa eu, se eu pudesse mover os pontos eu faria isso, tá? Mas pronto. Tem esse tetraedro e você quer calcular, então, o conjunto S é o tetraedro e o que se pede é calcular a integral, se for escrever aqui integral tripla, né? Mas a gente não precisa mais disso, a integral em S da função, cadê ela? X mais 2y menos z, tá bom? Aqui eu estou escrevendo dx, dy, dz. Por enquanto isso não tem nenhum significado, tá? Mais para frente isso aqui vai ter um significado bem claro para gente, que é uma forma diferencial, tá? Esse aqui é o coeficiente, esse aqui é o elemento da base. Eu estou no R3, estou calculando a integral de uma 3 forma no R3, né? Às vezes aparece com um chapéuzinho aqui, a gente vai tentar dar um significado para tudo isso ao longo do curso. Então, a gente tem isso aqui, x mais 2y menos z, e a ideia, tem uma dica lá, e a dica é tentar achar alguma transformação linear que endireita esse tetraedro. O que é uma transformação linear que endireita o tetraedro, né? Eu vou tentar, então, procurar uma t linear. Por que uma transformação linear é bom? Porque a diferencial dela é ela própria, né? Então é muito tranquilo. E a vantagem toda é que... Por que dá vontade de aplicar uma transformação linear aqui? Porque tudo que está delimitando o teu sólido S é linear, né? São planos, retas. Então, uma coisa que endireita seria o quê? Uma transformação linear do R3 no R3. Então, na verdade, quando eu falo transformação linear aqui em direita, eu estou pensando na T-1, né? Eu vou procurar uma transformação linear, por exemplo, que leva o vetor 1, 0 aqui em algum desses caras, por exemplo. Leva o vetor 0, 1 em outro. E leva o vetor, eu falei duas coordenadas, né? O 0, 0, 1, tá? O E1, E2, E3. Cada um deles vai numa aresta do tetraedro. Isso é bom? Isso dá para fazer? Dá, né? Porque os segmentos ali, pensa que são vetorzinhos, tá? O vermelho, o verde e o preto são Li. Então, existe uma única transformação linear que leva a essa base, nessa base do R3. E é ela que a gente está procurando. Então, eu quero uma transformação linear T, tal que T de 1, 0, 0 seja 1, 2, 3, por exemplo. T de 0, 1, 0 seja 0, 1, 2. E que T de 0, 0, 1 seja menos 1, 1, 1. Tá? Aí eu te faço uma pergunta. Essa é a única coisa que eu podia fazer? Não, né? Eu posso trocar a ordem das imagens aqui, não me importa. Não preciso que o vermelhinho vá naquele e tudo mais. O que eu preciso? Preciso só de uma transformação linear bijetora, um isomorfismo linear, portanto, entre de R3 em R3. O que ia acontecer se eu trocasse o valor desses dois caras, por exemplo?
que ia acontecer na prática é que na matriz de T, eu ia ter duas colunas trocadas e o determinante ia aparecer com um sinal oposto, certo? Muda o valor da integral? Não muda, por quê? Porque a gente precisa do módulo do determinante ali, então não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Então como é que a gente segue com essas contas? Uma opção é fazer tudo, que é o que eu vou fazer, né? Uma vez que você tem essa t assim, você vê que é melhor pegar essa t do que a inversa, né? Quem que é t de x, y, z? Quando ela está assim definida. Vai ser x menos z a 2x mais y mais z e 3x mais 2y mais z. Tudo bem? Tá certo, né? 1, 2, 3 é a primeira coluna, 0, 1, 2 é a segunda e assim vai. Tá bom. Então, essa é a minha t. Quem que é a t', né? A t' é ela própria. E aí eu vou abusar aqui. Eu já vou identificar a transformação linear com sua matriz. Então eu vou ter 1, 2, 3, 0, 1, 2, menos 1, 1, 1. Tá bom? Se alguém quiser ir fazendo a conta para me ajudar, quanto que dá esse det? Não é 0, tá? Porque eu estou vendo aqui que não é. Então vamos lá. Pelo teorema de mudança de variáveis, alguém vai fazer essa conta para ajudar a gente. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser integral em B. Eu já vou dizer quem que é o B. Quem que é o x? É o f bola t, né? Essa aqui é a minha f, tá bom? F de x, y, z. Vai mudar alguma coisa aqui? Não muda, né? Porque vai ser a f bola t. A f de t de x, y, z é isso aqui. Então vai ficar f. Vamos escrever, vai. Vamos errar com f bola t. Eu estou, de novo, infelizmente, usando as mesmas coordenadas aqui, né? F bola t de x, y, z vezes o módulo do det da t', que é um det da própria t. E aí vou, infelizmente, usar as mesmas variáveis aqui. Tá? Então, quem que é o novo x? Quem que é f de t de x? Você vai trocar o x por x menos z. Então vai ficar integral em b, que eu ainda não disse quem é, mas vai ficar x é x menos z, 2y, duas vezes 2x mais y mais z, menos z, que é 3x mais 2y mais z. Tá, se você não quiser se confundir, a melhor coisa é chamar de u, v e w aqui. Você escreve quem é t de u, v e w e substitui lá. Tá bom? Tudo isso é um número vezes o det da t. Quem calculou o det da t? Alguém fez essa conta? Eu acho que dá menos 2. Eu também fiz de cabeça e deu menos 2. Beleza, então minha capacidade de fazer multiplicação em soma ainda é válida. Hã? É. 2 mesmo. 2? O det é menos 2, mas em módulo dá 2. Tá bom. Então det da t é menos 2. Então eu vou multiplicar aqui por 2 dx, dy, dz. Então vamos lá, vai ficar integral em b, que eu ainda não disse quem é, mas você já sabe. X, o que a gente tem? 5x menos 3x, 2x. Y, vou ter 2y menos 6y. 2y menos 2y, morreu. Se não estou errando nada. E z vai ser z menos 2z menos z. Zero também? Oba!
Só isso, tá bom? E aí, vezes o 2, então vai ficar 4. Tá, alguém sabe dizer rapidinho quem é o conjunto B? Seria a integral de 0,1, 0,1, 0,1. Isso, B é o cubo, né? Esse cubinho aqui reto de lado 1 é o cara que, pela T, te dá aquele tetraedro lá, tá bom? Ele dá uma entortadinha e vira um tetraedro. Então vai ficar a integral de 0, 1. Então se é integral no cubo, né? Uma função contínua, eu posso escrever via Fubini como uma integral iterada. Então vai dar 4x, 4 não é 9, 4x dx dy dz. Tá bom? Mas é o cubo inteiro ou é só o tetraedro do campo do cubo? Ah, como que é a pergunta? Desculpa. Se é o cubo inteiro, o intervalo 0,1 elevado ao cubo, é isso? Isso. É ele, né? Por quê? Porque a transformação linear, ela leva cada um desses eixos em cada um dos segmentos. Ah, pode ser que a gente precise... Opa, você tem razão. Porque se eu fizesse o cubo inteiro, ele ia dar o octaedro aqui, né? Então eu preciso... É complexo, não é? Isso. Quando eu calcular t desse cubo, ele não vai dar só o tetraedro, né? Por exemplo, o t de 1, 1, 1, que é o vértice, é onde que ele cai? Ele vai ser um ponto lá na frente, né? Que é a soma desses três caras. Vai ser 0, 4, 6. Tá? Então, de fato, tem uma coisinha para ser feita aqui. Ele não é só a integral no cubo inteiro, não. Mas como esse tetraedro ele é o conjunto das combinações convexas dos três vetores, faz sentido que o cara que é levado no tetraedro é o conjunto das combinações convexas. Das combinações convexas. Da base. Combinações convexas, você quer dizer com coeficiente somando 1, né? Para deixar Isso. claro para todo mundo. Coeficientes Isso. positivos e somando 1. Somando 1. Isso. Então a gente precisaria olhar para como a gente vai escrever isso, né? Se eu quiser, por exemplo, x mais y mais z, tem que somar 1. Tá? Então eu corto pelo plano x mais y mais z igual a 1, que vai dar, tá? Então seria o tetraedro com vértices na origem e nos eixos coordenados. Tá claro? Esse é meu conjunto B. Então não é isso aqui. Uma palavra só, né? Tetraedro de vértices zero, 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 1, 0, 0. Então a gente precisa parametrizar isso, né? Então como é que é? Por exemplo, se você tem, eu vou tentar descrever se o x varia de 0 até 1 e o y varia de 0 até 1, é claro que o z vai ser 1 menos x menos y, tá? Então eu posso deixar, se eu for escrever o z em função de x e y primeiro, é melhor escrever isso aqui assim, né? dz, dx, dy, tanto faz, tá? x e y variando de 0 até 1 e o z vai de quanto? De 0 até 1 menos x menos y, tá bom? Isso aqui vai ficar integral de 0 até 1, integral de 0 até 1, e aí esse cara vai ficar 4xz, e aí substituindo nos extremos vai ficar 4x vezes z, 1 menos x menos y, menos ele no zero que é 0, dx dy. Essa aqui é tranquila, né?
Oi. Nesses extremos aí você colocou, quando o x é meio, por exemplo, o y acho que vai até meio, né? Faz sentido? Sim, quando x é meio, o y... Ah... Você tem razão, você tem razão. Valores negativos, né? Você tem uma restrição aqui, né? O y, eu não estou no quadrado. Isso. Então, essa reta aqui, que reta é essa, né? A reta x mais y igual a 1. Então, o y é igual a 1 menos x de novo, tá? Então, aqui eu vou pôr assim, ó. Obrigado. dy, dx, e o x, o y vai variar de 0 até 1 menos x, tá? E aí o x varia de 0 até 1. Então vamos lá, vamos arrumar tudo. X de 0 até 1, aqui de 0 até 1 menos x, e aqui eu vou ter a integral desse cara, eu vou integrar em z, então vai ficar aquilo que eu tinha escrito mesmo, 4x que multiplica 1 menos x menos y dy dz. Então, só para arrumar a casa, a gente vai ter integral de 0 até 1, integral de 0 até 1 menos x, eu vou ter 4x mais 4x quadrado menos 4xy. Vou integrar isso em y agora, né? Aqui não é z, não é x. X, mas aí vai ficar integral de 0 até 1. Vai ficar 4xy, então vai dar 4x, que multiplica 1 menos x, mais 4x quadrado vezes y, que é 1 menos x, no 0 vale 0. E aqui vai dar 4 menos 4x, que multiplica y ao quadrado sobre 2, então aqui vai virar um 2. Aqui a gente vai ter um x, vai ficar esse cara ao quadrado, né? Tá bom? E aí isso aqui dá um polinômio, né? Polinômio de grau 3, aparentemente sim, de grau 3. E esse aqui a gente integra tranquilo, tá bom? Para 4x mais 4x quadrado, você faz a primitiva disso, substitui de 0 até 1. Tá bom? Acho que essa conta dá para fazer, né? Obrigado pela observação ali, né? De fato, o que faz a T ter como imagem o tetraedro S é o tetraedro e não o cubo inteiro, tá bom? E não adianta calcular com o cubo inteiro e dividir por 2, porque a função não tem simetria nenhuma, né? Tá? A gente já está estourando o tempo, deixa eu só dar a dica de como... Na verdade já estourou, né? Deixa eu só dar a dica de como você prossegue com 23, e aí vocês pensam nos outros, tudo bem? Menos 2, o que é menos 2, Júlia? Desculpa. Ah, o det lá atrás, desculpa. Para as provas? Então, Henrique, a gente não vai fazer prova que você tem que sentar na frente do computador 2 horas respondendo questões. Eu vou dar exercícios espalhados e aí, por exemplo, eu coloco lá um PDF com enunciado, você tem um dia para me resolver aquele exercício e entrego, tá? Então, se tiver 2 exercícios, vão ser 2 dias e assim vai. Tá? Então, eles vão acontecendo. Por exemplo, eu posso dizer, olha, eu vou colocar, tá? Situação hipotética. Coloco um exercício hoje e você tem a hora que você começar, 24 horas para me entregar. Então eu posso pensar no exercício hoje e falar, olha gente, coloco ele no sistema, ele aparece disponível para vocês na sexta-feira e você tem até, se eu fizer isso para sexta, eu vou deixar você entregar na segunda, mas eu nunca vou fazer isso, tá? Porque eu acho que fim de semana é fim de semana. Então, deixa você, quando você virar professor, você trabalha de fim de semana. Então eu vou, por exemplo, ponho o exercício na terça e aí você entrega na quinta, exatamente.
Eu ponho ele na terça, deixo no jeito no sistema, ele aparece para você na quarta de manhã e você tem até quinta de manhã para entregar. Tá? E aí eu vou pedir uma coisa, esses exercícios eu gostaria que eles fossem todos manuscritos ao invés de digitados, tá? Por razões óbvias que eu não quero falar para não soar que eu estou desconfiando de vocês, mas é só para ser um documento autêntico e único de cada um, tá bom? Então você escreve, tira uma foto, manda JPEG, ou escaneia e manda um PDF, e aí você escolhe como faz. Então, por exemplo, do que a gente fez aqui agora, dá para eu pôr uns 2 exercícios, e aí vocês teriam 2 dias para entregar. Então, se eu coloco na terça e libero eles, você tem terça para fazer um, quarta para fazer o outro e entrega na quinta de manhã, tá bom? E aí, uma vez que eles estão entregues, eu já dou uma olhada e já vai saindo as notas desses exercícios. E aí a gente compõe uma média com eles. Tá? Se for 10 exercícios, eu dou nota de 0 a 1 em cada um, eu somo tudo e divido por 10, aí é uma média desse jeito, tá bom? Vamos ver lá o 23 antes que a fome tome conta de nós, que a gente não consiga pensar em mais nada no seu almoço, né? Eu tô sempre pensando no almoço, mesmo na janta. Durante a janta eu já estou pensando no almoço do dia seguinte, tá? Afinal de contas, a fome é a fome. Vamos lá. 23. O 23 era um exercício pedindo para você calcular o volume do toro usando coordenadas cilíndricas, tá? Então, por que coordenadas cilíndricas? Porque se você olhar para o toro, ele parece mais um cilindro do que uma esfera, né? Então, o truque é bem esse mesmo. É você ver qual é o sólido com o qual o bicho se parece e aplica as coordenadas que se conhece. Então, para o R3, as mais famosas são coordenadas esféricas e cilíndricas, então, vamos lá. A brincadeira é mais ou menos essa. Eu te dou um número B aqui, tá? E aí você pega um círculo centrado nesse ponto B, no plano YZ, se você quiser, tá bom? Então aqui está o eixo Y, aqui está o X, aqui está o Z. Eu vou pegar esse círculo, esse disco, e girar ele em torno do eixo Z. Vou obter o toro. Tá? Então a ideia é calcular o volume do toro usando coordenadas cilíndricas. Então a minha região R está clara qual é, né? Eu vou pegar cada ponto desse disco e girar, vou obter o tal do donut lá, né? Tudo bem? Então você vê o toro ali. O que é o volume do toro? Né? O volume de qualquer coisa é sempre a integral da função 1 sobre essa coisa. dx, dy, dz. Tá? E aí a ideia é usar coordenadas cilíndricas. O que são as coordenadas cilíndricas, né? Eu vou tentar achar alguma região no plano, eu vou chamar essas coordenadas de r, θ e z. Tá bom? A θ, deixa eu tirar a linha reta. θ, r e z, vou tentar produzir alguma região aqui que faça isso, né? Então vamos lá. O r, e aqui vai ser minha função g de r, θ, z, ela é praticamente coordenadas polares, só que você estruda isso, né, numa linguagem de computação gráfica para o eixo Z. Então você pega o R e o θ vão transformar, desculpa, escrevi bobagem aqui, né? R cosseno θ, R seno θ e Z, tá? Então esse cara vai fazer o que? Ele vai transformar um quadrado no plano Z igual a zero nesse disco aqui e vai, conforme o Z aumenta, ele vai produzindo valores diferentes de Z, tá? Para efeito de fazer a conta, eu vou me ater só ao meio toro, tá bom? Metade de cima, e vou depois o resultado multiplicar por 2.
Isso eu posso fazer porque sim, né, a figura é simétrica. Tá, então, para lembrar o que a gente no teorema de mudança de variáveis, eu vou precisar do det da g'. Bom, o det da g' ele é R, né? Você vai ter o das coordenadas polares aqui, na última coluna um 001, e ele depois na última linha 001 também. Então você desenvolve por Laplace ali, dá isso. Agora a gente precisa olhar como ficam os intervalos de variação, né? Então, o que eu vou ter? Claramente, como eu estou dando a volta toda, o θ vai estar entre 0 e 2π, certo? O θ corresponde a essa simetria, a rotação aqui no eixo, em torno do eixo z. O r, ele vai variar entre dois números aqui, né? O r, ele está sempre entre esse número, esse círculo pequeno, desculpa a poluição no desenho, mas esse círculo pequeno tem raio A, tá? Então, esse cara aqui é B menos A, esse cara aqui é B mais A, e para cada R entre B menos A e B mais A, o Z vai variar de 0 até a altura do círculo, né? Então, a equação desse círculo, espero que não esteja ficando muito bagunçado, tá? A equação desse círculo vai ser o quê? É y menos b ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado, né? Então, o que a gente tem? O z, ele vai ser exatamente raiz de A2 menos y menos b ao quadrado, mais ou menos isso, né? Então, via mudança de variáveis, o que eu vou escrever? Meu θ está entre 0 e 2π, o r está variando de b menos a até b mais a. Tá? Então, no plano, o que eu vou ter é esse retângulo aqui. Esse retângulo ele vai ser mapeado no quê? Vocês conseguem imaginar o que vira essa faixa aqui? Essa faixa vai virar exatamente... Pega o diâmetro do círculo aqui no nível z igual a 0 e roda. Tá bom? Então, cada um desses caras vai virar uma faixa. Quando eu aumentar um pouquinho o z, eu vou ter um intervalo de variação um pouquinho mais estreito. Vai ter uma faixinha um pouquinho mais estreita, que vai ser a rotação dela. Tá claro? Então, essa é a imagem desse cara. E o z... Deixa eu escrever aqui, vai. Esse cara vai de 0 a 2π. O r vai de b menos a até b mais a. E o z vai de 0 até... Estou pegando só metade de cima, né? Então eu poderia escrever... Ou eu multiplico por 2 e faço o z indo de 0 até o que eu vou escrever, ou não multiplico por 2 e ponho de menos o cara até o cara aqui. E esse cara, quem que ele é? Ele é A2 menos R menos B ao quadrado. E aqui vai ficar o determinante jacobiano, R, módulo, que é R mesmo. E eu vou estar integrando primeiro em Z. Se você quiser já por Fubini, depois em R e finalmente em θ. Tá bom? Então esse vai ser o volume do carinha. Eu convido você a fazer essa conta, tá? E só para a gente entender como é que fica o intervalo de variação do Z, né? O Z vai estar entre 0 e aquele número. Então, para cada R fixo, ele é a mesma coisa. Percebe? Então, se eu fixo um R, o θ varia de 0 a 2π, o que vai ser o intervalo de variação do Z? Ele vai dar aquela coisa ali, né? Vai ser exatamente meia circunferência aqui. Tá bom? Então, quem que vai ser a região que dá cuja imagem
pelo dífio G, que não é bem um dífio, né? Tem um ponto ali onde ela colapsa, você vai ter esse retângulo, só que ele não é com topo reto. São arcos de circunferência. Ops, não é corretivo aqui. São arcos de circunferência. Tá bom? Um telhadinho curvo. Todas elas são circunferências de centro em algum lugar. Ah, isso. Centro no ponto médio aqui, né? No ponto π. E com raio igual a A. Tá bom? Então esse cara, pela função G, é mapeado no toro. E portanto, pelo teorema de mudança de variáveis, é isso aqui. Se você fizer essa conta, vai dar o resultado que você espera lá, né? 2π b vezes πa ao quadrado. Tá bom? Tem que fazer essa conta aqui, ela é um pouquinho trabalhosa. Ó, como não depende de θ, vai ter um 2π multiplicando, aqui vai depender de r, né? Então você vai ter r vezes esse cara, e aí uma mudança de variável chama r menos b ao quadrado de u, então vai ficar a2 menos u, e aí o du vai estar aqui na frente, né? Vai ter um 2r aqui. Você faz a conta facinho, dá esse cara aqui, tá bom? Vou pedir para vocês terminarem de fazer essa conta e se sobrar alguma dúvida no começo do encontro que vem, a gente tira. Tá bom? Vamos parar que já deu meio-dia, né? Então, e aí na terça eu já vou tentar separar a parte de formas diferenciais para deixar para vocês darem uma lida. E a gente tenta discutir isso na terça. E já tentar fazer alguns exercícios se der. Tá bom? Perfeito. Ficamos assim? Tranquilo, né? Então tá bom, gente. Obrigado. Bom restinho de semana. Bom fim de semana para vocês. Cuidem-se. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, não esquece de escrever nos fóruns, nem no... Também não deixa pra... Não deixa pra ficar pra você. Põe no fórum ou manda por e-mail para mim, mas o fórum é ideal porque todo mundo vê, né? Tá bom? Então, obrigado. Como eu disse já, bom restinho de dia, bom restinho de semana, fim de semana. Na terça tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.